Você chegou a fazer períodos de jejum? Existe um jejum específico, ideal para cada situação? Então, como eu tive um encontro muito forte com Deus, isso foi em 2002. Em 2004, eu tive uma visitação de Deus, assim, que marcou a minha vida totalmente. E eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. E eu queria falar em línguas, eu achava maravilhoso, eu pensava, nossa, a pessoa que ora em línguas, eu acho que ela tá mais próxima de Deus. E uma vez eu fui numa igreja, numa Assembleia de Deus, eu vi uma irmãzinha orando em línguas, no último banco, e ela chorava. Eu falei, Deus, me dá isso, eu preciso disso. E as pessoas falavam, nossa, você não ora em línguas ainda? Porque você já é do fogo. Você já estava há quanto tempo? Eu já estava há 2 anos. 2 anos. De evangelho. E aí, eu já estava ali naquele fogo, e eu sempre era aquele que chamava as pessoas para ir na vigília de oração, para orar. E as pessoas pensavam, nossa, você não ora em línguas? No dia que você orar em línguas, você vai ser arrebatado, cara, desse jeito que você tá aí. E eu ficava com aquilo na cabeça e eu queria muito. Só que o tempo passava e não acontecia nada. E aí eu tomei a decisão, eu vou fazer um jejum. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero ir o mais longe que eu puder ir, na intimidade com Deus. E aí eu fiz um jejum de 3 dias, nunca tinha feito um tão longo assim. Como foi esse jejum? Sem comer e sem beber. Não é recomendado. Nem água, nada. Não é recomendado. É preciso tomar água. Uhum. Entendeu? Para quem tá nos ouvindo aí, você que quer fazer um jejum, é importante tomar água para hidratar. Uhum. Mas eu não tinha conhecimento, eu só queria aproximar de Deus. E eu ainda olhava para Moisés, por exemplo, ficou 40 dias. E nesses 3 dias você ficou sem comer, sem beber e ficou só em oração, não saía para nada? Como Outro erro. Eu tive que trabalhar. Trabalhava com meu pai, tive que atender cliente. Quando foi chegando no 3º dia, eu já tava tendo alucinação. Tava zonzo fazendo as coisas. Pra você ter noção, eu olhei um negócio marrom, eu achei que era um bacon. Eu comecei a ter alucinação. Alucinações, né? Sério. E eu pensei, vou ser internado, eles vão me levar pro hospital, porque... Só que Deus viu meu coração. E Deus, ele vai profundo, ele via a intenção lá profunda do coração. E eu queria aproximar de Deus. E durante aquele jejum, eu tinha um amigo lá que trabalhava com meu pai, e a gente queria saber qual era o chamado de Deus para nós. E além disso, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Uhum. O que acontece? Nós entramos na garagem, entramos dentro do carro, e nós falamos, é o seguinte, nós vamos orar até Deus falar com a gente. Enquanto Deus não responder a nossa oração, a gente não vai sair daqui. E fomos orando, quando vieram 11h30 da noite, acordamos umas 3 horas da manhã. Não tinha acontecido nada. Mas veio uma frustração. E eu pensei, não tá valendo de nada esse jejum. Eu não sei como encontrar Deus. Eu só sei de uma coisa, eu quero, mas eu não sei como fazer para ter mais de Deus na minha vida. Olha como é que Deus trabalha. A primeiro momento você pensa que não aconteceu nada. Só que na segunda-feira, isso foi domingo, na segunda-feira foi um dia muito difícil para mim. E eu estudava, eu me formei em publicidade e propaganda. Só que aquela aula eu não estava aguentando ficar lá, estava muito ruim. Você já tinha voltado a comer nessa segunda-feira? Já, graças a Deus. Já tinha pedido uma pizza. Nossa, foi a melhor coisa, eu peguei trauma. Assim, porque eu fiz errado, entendeu? Sim. Mas eu vejo que aquilo foi determinante na minha vida. Porque Deus viu a intensidade com que eu busquei a Deus, assim, só que como tinha que trabalhar era muito difícil me concentrar. Olha como que são as coisas. Na segunda-feira à noite, foi um dia muito difícil. E eu tava muito frustrado. Porque eu pensava, eu não consigo ser que nem esses assembleanos. Esse amigo meu era da Assembleia. Eu sempre achava ele muito assim, pentecostal, e eu queria ser daquele jeito, eu não conseguia. Porque muitas vezes eu não queria ler a Bíblia, eu não queria orar. Uhum. E é por isso que quando eu trago as mensagens hoje, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Sim. Porque o brasileiro, no geral, eles não têm costume de ler. Não gosta de ler. Não adianta ficar forçando, sabe? Você tem que ler. Não. Você tem que ter um contato com a palavra de Deus todo dia. Seja ouvindo, porque a fé vem por ouvir. Uhum. Se você puder ler, muito bom também. Mas você tem que meditar com a palavra. Resumindo, na segunda-feira eu fui embora mais cedo da faculdade. Cheguei em casa e eu deitei ali muito cansado e desanimado com a minha vida cristã. Quando eu já estava dormindo, tocou o celular. Era o meu amigo. Falei, Juninho, eu tô aqui orando na rua, cara, e eu preciso passar aí pra te contar um negócio. Eu falei, então vem, né? Eu fiquei pensando, gente, como é que
esses crentes da Assembleia, né, da Breia, conseguem ser tão avivados assim, eu não consigo ser dessa pegada. Ele chegou lá e falou, Juninho, eu preciso te contar uma coisa, eu tava orando por você, a caminhonete, o ponteiro da caminhonete começou a chacoalhar. Eu achei que era um problema no motor. Eu não sei o que é, mas eu só sei de uma coisa, Deus tem alguma coisa pra fazer na sua vida, cara. E o inimigo se levantou muito forte. Eu falei, então, tá bom, deixa eu trocar de roupa, vamos orar, né? No meio do caminho eu virei pra ele e disse, olha, aqui a Bíblia diz, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, diz que Deus escolhe aqueles que não são, aqueles que são desprezados, aqueles que o mundo não dá nada pra esses. Então esse sou eu. Eu posso ser a pior pessoa, mas agora eu creio, Deus me escolheu, porque realmente eu não sou nada disso. Eu não consigo ser crente, cristão, eu não consigo ler a Bíblia, orar, não tenho vontade às vezes. E aí nós fomos orar, paramos a caminhonete, parecia que ele já sabia o que ia acontecer. Ele falou assim, Juninho, eu vou aumentar o som e vai orando aí no seu canto, eu vou orando daqui. E ele começou a orar. E ele começou a orar em línguas. E o fogo foi descendo ali do lado dele. E eu não queria nem orar, porque eu tava muito cansado, assim, desanimado. Já falou, pensou, não vou falar em línguas mesmo, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Fica no meu canto, quietinho. Sabe quando você não tem resposta? Você ora, eu tinha jejuado 3 dias, não aconteceu nada. Uhum. Mas aí eu pensei, independente de qualquer coisa, é agora que a minha fé está sendo provada. Eu preciso buscar Deus. E eu comecei a falar com Deus. Eu comecei, Senhor, meu Deus, meu Pai, cachornarabacanta, namara. Comecei. Aí eu pus a mão na cabeça e eu pensei, gente, eu tô ficando doido. Eu acho que eu tô tão bitolado querendo orar em línguas. Que eu tô falando que eu acho que eu coisa já tô, que não é nem tô blasfemando. Comecei a pensar assim, gente, eu tô pecando aqui. E eu tomei um susto e ele não tava nem aí. Ele já tava assim, na unção, né? Quando eu voltei a orar, aí não teve jeito. O Espírito Santo assim me tocou tão forte. E eu comecei a orar em línguas, orar. Eu orei uns 40 minutos. E eu orava. E ele começou a entender o que eu orava. Ele começou a interpretar. Olha. E ele falou assim, olha, você tem orado, pedido pra Deus colocar pessoas dele no caminho da sua família, porque muitos têm dado mau testemunho. Isso ele contou depois. Na hora, durante. Ele já ia falando. Eu tô entendendo. Ele foi entendendo tudo. Ele falou, mas Deus manda te dizer, vai ser através de você que a sua família vai se converter. Não, e ali eu chorava, eu senti uma paz. A minha boca ficou anestesiada. Foi uma presença maravilhosa de Deus. Por isso que assim, hoje eu sei, o jejum, ele abriu as portas. Só que eu não via primeiro momento. Foi depois. Foi depois. Chegou no dia seguinte, eu não acreditava. Eu parecia que estava nas nuvens, porque eu senti um amor tão grande de Deus, uma força espiritual. Uma confirmação de que sua busca estava certa, né? Não, que você foi um oásis, né, no meio do deserto, assim, foi um manancial. Foi um refrigério, porque há 5 minutos antes, eu estava frio espiritualmente, achando que Deus não me ouvia, que nada acontecia comigo. De repente, o Espírito Santo me encheu e não era de mim. Veio palavras e fui falando. Nós fomos, pra você ter noção, nós saímos de lá, fomos comer o lanche. Fomos comer um cachorro-quente. Eu olhava pro moço fazendo aquele cachorro-quente. Eu senti um amor tão grande por ele. Falei, moço, deixa eu falar de Deus pra você. Eu não tava suportando mais, aguentando aquele amor. Olha como que Deus faz. Passou um dia, passou o segundo dia, passou uns 3 dias. E aí aí eu voltei pra minha cidade, eu tava morando em Franca, São Paulo. Voltei pra Paraíso, a minha cidade natal. Os meus amigos me chamaram pra ir no congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. E eu fui nesse congresso. Mas eu fui assim, porque eu tava cansado, era uma luta. Ao mesmo tempo, eu não acreditava que Deus tinha respondido minha oração. Ao mesmo tempo, uma luta que eu tava num cansaço muito grande. Eu falei, então vamos. Fomos, na hora que nós entramos no carro, todo mundo, a gente tava umas 5 pessoas. Gente, vamos fazer uma oração pra Deus falar com a gente nesse congresso? Eu falei, então vamos. Todo mundo começou a orar, mas eu pensei, eu vou deixar eles orar por mim. Eu que tô precisando de oração. Na hora que eu comecei a orar, o Espírito Santo me encheu de novo. Mas foi a sensação assim, ó, eu tava no céu. E eu orava em línguas, a sensação que dava é que eu orava em japonês, em alemão. Fui orando nas línguas que eu não conhecia, uma coisa maravilhosa. Uma visitação do Espírito Santo, assim, maravilhosa. As pessoas dentro do carro ficaram assustadas, porque eu nunca tinha orado. Eu nem tinha contado pra eles que eu tinha sido batizado há 2 dias atrás, 3 dias. Só sei que eu cheguei lá em Ribeirão Preto, era 1 hora de viagem. Eu não parava de orar. Eu desci do carro, eu não tinha força. Eles tiveram que me levar, me seguraram, porque eu tava embriagado
do Espírito Santo. Eu nunca tinha tido aquela experiência e me vi um medo ao mesmo tempo. Tipo assim, gente, o que vai acontecer comigo? Eu não quero parar de orar em línguas. O que Deus está preparando? Eu não sabia, era coisa muito grande. Quando nós chegamos lá, a Ludmila Ferber estava ministrando. Ali Deus já começou a falar comigo. Foi um mover de Deus naquele congresso. E nós ficamos na casa de uma irmãzinha, que era a doméstica lá da casa, do apartamento. Eu já tinha visto ela no congresso e eu pensei, gente, essa mulher é de Deus. Nossa, que mulher diferente, assim, na oração, profeta. E a gente saiu para jantar naquela noite e ela contando que ela tinha visto anjo. Deus várias vezes mostrou anjos para ela. E eu pensava, gente, quem me dera ter uma vida espiritual assim, desse jeito. E eu grudei nessa mulher, fiquei muito amigo dela. E nós fomos pra cá, lá pro apartamento. E ela foi junto. E tivemos uma noite maravilhosa de oração. A gente não queria nem conversar um com o outro para não perder aquela essência, aquela presença de Deus. No dia seguinte, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar para sempre. Por quê? Apesar de tudo que Deus já tinha feito, eu queria saber o que Ele tinha para mim. O chamado que Ele tinha para mim. E eu falei com esse amigo meu, falei, cara, hoje Deus vai falar comigo. Eu quero saber o que Ele tem para mim. Porque na minha cabeça eu achava que eu seria ministro de louvor. Como eu tinha banda, Sim. E o pessoal me pôs pra cantar na igreja, eu ministrava, eu achava que era isso. Só que várias vezes eu tinha sonhado em que eu estava pregando. E era muita gente, eu nas igrejas lotadas, eu não entendia aquilo. E eu não contava pra ninguém, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, mas o meu negócio era música. Só que terminou o congresso, nós fomos de novo pra esse apartamento. Dessa vez aquela irmãzinha, ela já estava lá no sofá orando. Ela estava de costa, voltada para dentro do sofá. E ela orava em línguas de um jeito que eu pensava, gente, como é que existe pessoas desse jeito na Terra? Pessoas que são tão de Deus assim. E eu fiquei olhando ela e todo mundo lá rindo e curtindo. A gente foi fazer uma pizza, né? Tinha 8 pessoas na casa. Quando vê, essa mulher começa a falar com a autoridade. Ela estava até então orando em línguas sozinha. De repente, ela falou assim, eis que trago 8 anjos nesse lugar. Na hora eu falei, gente, vem cá. Cadê esses anjos? Quem mais tá vendo? Vem cá que Deus tá aqui. O pessoal parou o que tava fazendo. Eu contei, tinha 8 pessoas. E aí Deus começou a falar com cada um ali. De forma íntima. Eu só vi as pessoas chorando ali e dobrando ali o joelho e chorando. Eu fiquei no meu canto, porque eu pensei, eu não posso pedir mais nada para Deus. O que Deus já fez comigo. Deus me batizou no Espírito Santo há 3 dias atrás. Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? E fiquei no meu canto. Eu só vi o povo chorando e Deus falando assim, ó. Mas foi uma coisa única, porque a Bíblia diz, Deus diz, né, que a intimidade dele é para aqueles que o temem. Não é para qualquer um. Deus não se revela para qualquer pessoa, porque Deus é santo. Ele não lança pérola aos porcos, sabe? Pessoas que não querem compromisso. E quem estava ali era gente que queria mesmo a glória de Deus. Quando terminou todo mundo ali, eu pensei, agora acabou, né? Eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu não quero mais nada. Chega, Deus já fez muito, eu não sou digno. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, quando Jesus mandou eles lançar a rede. E eles pegaram tanto peixe que as redes estavam quase furando. E Pedro se prostrou diante de Jesus e falou, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. Eu sou miserável pecador. É o sentimento que eu tava ali na hora. Aquela mulher falou assim, ó, meu filho. Aí eu pensei, acho que não é eu não é possível, né? Meu filho. Na hora meu coração queimou. De repente ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo. Nossa, não precisava falar mais nada. Ali eu já comecei a chorar. Fala, Deus, eu não mereço. Misericórdia, eu não consigo. Eu não sou digno. E essa mulher começou a falar, meu filho, eu te tirei das trevas. Eu te dei livramento, eu te tirei do mundo. E eu tenho uma obra para você. E você me perguntou qual era o seu chamado. Eu te chamo de hoje de pastor. E você vai arrebatar muitas vidas para mim. Você vai gerar muitas vidas para mim com dores de parto. Você vai trazer cada uma delas. E nesse momento, um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Eu já tinha visto algumas coisas, mas o que eu vi naquela hora é algo que você não pode nem contar para qualquer pessoa, porque a pessoa não acredita. Mas eu vi um anjo prateado na minha frente e ele tinha o rosto mais lindo de todos. Parecia um manequim de roupa, assim, sabe? Não tinha cabelo.
um nariz perfeito, uma boca muito grande, os olhos grandes. Ele olhava pra mim e mexia a cabeça e ele tava rindo, só que eu olhava na boca dele, tava séria. Era a glória de Deus, era tão forte. E ele colocou essa coroa e eu não... Aí quando eu olhei pra cima, assim, eu olhei pra mulher, eu já não vi mais ele. E essa mulher começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo, na intimidade assim. E ele falou assim, olha, se prepare, porque a batalha vai ser grande. Mas eu vou estar contigo no fogo, você vai passar pela água, nada vai acontecer. E no tempo certo vai se cumprir. Olha, eu dormi naquela noite, eu sonhei que eu estava orando em línguas. Foi uma coisa tão tremenda, só pra você ter noção. Depois daquilo eu fui dormir. As irmãs que continuaram orando, elas me disseram duas coisas no dia seguinte. Elas disseram que lá tinha um passarinho, ela é de pilha. Você puxava a cordinha, o passarinho cantava. Elas falaram, olha, de forma misteriosa, sobrenatural, esse passarinho cantou a noite inteira. Ninguém colocou a mão nele. Elas estavam orando, tinha um cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que mexe a cabecinha? Sim, sim. Tem aquela molinha. O inimigo se levantou tanto, a cabeça dele ficou desse tamanho. Nós jogamos ele no chão, começamos a repreender. Foi um mover, não dá pra contar pra todo mundo. Mas foi tremendo. Eu fui embora daquele lugar e eu pensei, eu não posso perder o meu foco, eu nunca posso me desviar. Eu nunca posso falhar com Deus, porque o que Ele fez comigo ontem à noite. Aí eu voltei pra minha casa, voltei pra rotina, e eu percebi que ninguém tava nessa vibe, né? Sim. Nessa visão. E aí eu cheguei na igreja, e já tinha rolado o assunto no meio evangélico, lá na nossa cidade. Uhum. Quando chegou domingo à noite, o pastor já falou assim, olha, daqui a pouco eu vou chamar vocês, e Juninho, eu quero que você conte o que você viu lá. Ai, ai. Eu entrei pra dentro e eu falei, Deus, eu não posso, o que vai acontecer? O pessoal não vai acreditar no que eu vou falar. Eu falo ou não falo? Só sei que eu comecei a orar em línguas. E aí aquela línguas me tranquilizou, me senti totalmente equilibrado. Fui lá e contei. Quando eu contei, pessoas que eram totalmente assim, frias, nunca tinham demonstrado nada, começaram a pedir oração. Deus batizou pessoas no Espírito Santo ali na reunião lá. Depois a gente foi orar lá no fundo, quem queria, sabe? Mas eu tomei um choque muito grande, porque o ano seguinte foi o ano mais difícil da minha vida. Foi uma luta terrível, porque assim, como eu te disse, né? Eu não gostava muito de tocar as coisas do meu pai profissionalmente. Eu tava tão voltado para as coisas de Deus que eu não conseguia lidar com o mundo espiritual e com a vida cotidiana. Sim. E aquilo, assim, era muito difícil pro meu pai, pra minha mãe. E eles falavam, Juninho, assim, a vida não é só orar, ler Bíblia. Você precisa aprender a viver nesse mundo. Só que eu não conseguia. Esse era o problema. Tava intensivo, você tava, né, em imersão ali, né? Imergido nisso aí. E esse era o problema, eu não conseguia. A única coisa que eu conseguia fazer era falar de Deus pras pessoas. Era o meu chamado, eu não prestava pra mais nada. Apesar de... Eu tenho, assim, a capacidade, eu gosto muito de mexer com computador, de Photoshop, tudo que eu faço no meu canal, as artes, tudo é eu que faço. E como que você foi lidando com esse momento, assim? Porque eu sinto essa batalha na minha vida. 99% das coisas que eu fazia, de lugares que eu ia, eu não tenho interesse, eu não tenho vontade. Muitas pessoas falam que eu tô também me afastando, né, de certas coisas, mas eu não tenho vontade. Então eu também me cobro, eu também falo, poxa, Deus, como que eu faço? Porque eu também não quero me afastar de todos, do mundo, ficar só em casa lendo a Bíblia. Eu quero também, né, tá convivendo com as pessoas, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele faz a ferida e Ele cura. Isso pra mim doía muito. Porque tudo que eu quis na minha vida era agradar meus pais. Só que eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia, eu tentava. Tinha as empresas todas do meu pai, só que eu não tinha nenhuma vontade. E o que acontece? Tudo era importante, até os momentos de sofrimento, as feridas, sabe? E Deus, Ele faz a ferida. Deus não tem dó nesse ponto, porque Ele sabe que aquela ferida vai curar. Por exemplo, Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, o que aconteceu? Jesus fez questão de mostrar as feridas. Cadê os guardanapinhos do Positivamente? Vocês não lançaram ainda. Eu já falei que precisa. E... Ninguém tem um papelzinho aí não, né?
O que acontece? Jesus, ele veio mostrar as feridas e a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos curados. E a gente não gosta de ser ferido, mas Deus é um Deus que fere. Ele às vezes ele nos leva sim a gente passar por lutas, por provas. E a Bíblia diz, né, que lá em Deuteronômio capítulo 8, que Deus fez com que o povo de Israel atravessasse aquele deserto e passasse fome. Para quê? Para que eles entendessem. Obrigada. Para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus é um Deus que ele traz aquele momento de dor. E durante aquele ano inteiro foi um ano de dor, muito sofrimento. Mas Deus sabia que aquilo ia trazer cura para as outras pessoas. Sabe? Tudo aquilo que eu passei hoje é a base do meu ministério. E eu vou te explicar como que aconteceu. Eu fiquei aquele ano inteiro frustrado, me sentindo a pior pessoa do mundo. Porque ao mesmo tempo Deus tinha um chamado tão grande na minha vida, só que eu achava que eu estava perdendo tempo. Porque eu estava trabalhando em coisa do mundo, fazendo uma faculdade que eu não gostava muito, publicidade e propaganda. Eu nem tinha vontade de seguir essa carreira. Apesar de eu sempre gostar de propaganda, essas coisas. Eu achava o tempo todo que eu estava no lugar errado, fazendo coisas erradas, que ainda não era o chamado de Deus. Mas tudo tem um tempo de certo. Tudo tem um tempo perfeito. E a Bíblia diz lá em Jó 5,17: o Senhor é aquele que fere, mas também cura. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Deus estava me disciplinando, Deus estava mexendo com as minhas estruturas. O que acontece? Uma vez eu estava na loja do meu pai, numa reunião, eu olhava para aquilo tudo e eu pensava, gente, e as almas se perdendo? E as pessoas precisando de uma palavra? Eu tô aqui perdendo tempo, eu vou embora daqui. Quando eu fui levantar, parecia que tinha 1000 quilos assim, ó, me pesando, sabe? Ali eu entendi, não é a hora ainda. Então eu vivia o tempo todo nesse sofrimento de ter que depender de Deus a cada segundo, a cada passo. Eu comentava com um amigo meu da faculdade, falei, cara, a sensação que eu tenho é que eu tô numa sala escura, totalmente preta, negra. A única coisa que eu tenho é uma lanterninha iluminando aqui meu próximo passo, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, cara. Eu estou sendo encurralado. E Jesus, ele foi ferido porque ele foi encurralado ali, ao ponto dele suar sangue no Getsemane. Só que aquela era a vontade de Deus. A Bíblia diz, Isaías 53, Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em ver Jesus sofrendo ao máximo, mas porque Deus sabia que aquilo traria cura para milhões, bilhões de pessoas. Então, eu precisava passar por aquilo. Foi o ano mais difícil. E a única coisa que me sustentou, se não fosse aquela visão, eu teria desviado. Porque assim, eu orava no meu carro, escondido. Porque eu não queria desapontar meus pais. Só que ao mesmo tempo, eu só queria orar e falar, Deus, por que o Senhor me fez assim, tão incapacitado, sabe? É o mesmo caso de Ana. Ana era uma mulher estéril, passou anos e anos na humilhação, porque a outra esposa humilhava ela. Por que ela passou por aquilo? Porque precisava ser daquele jeito para gerar, por exemplo, Samuel, que foi o filho dela, que se tornou o profeta, um dos maiores, ungiu Davi, um homem que não se corrompeu, um homem de Deus. Então ela passou por aquilo tudo, né? Eu passei por aqueles momentos e eu me lembro de um dia que eu falei, Deus, hoje chega. Hoje acabou. Meu pai conversou comigo e ele falou, Juninho, com todo o amor do mundo, graças a Deus. O meu pai falou, Juninho, você precisa despertar para a vida. Aquela conversa de pai para filho, talvez ele vai até ouvir aqui, né? Ele fez com todo o amor do mundo. Só que para mim, aquilo foi uma ferida muito forte, porque mais uma vez eu não conseguia suprir. E aí eu me lembro que eu pensei, eu vou dar um fim na minha vida ou eu vou virar missionário. E vai ser agora. Eu pensei, lá na cozinha tem uma faca. Eu acho que seria melhor eu acabar com essa dor, não tô suportando mais. Já vai fazer 1 ano já. Nada muda, não tem previsão de melhora, só piora. Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu vou orar antes. Só sei que na hora que eu abri a porta do banheiro, o meu pai tinha ido e eu fiquei lá sozinho em casa. Na hora que eu abri, parecia que não tinha teto o banheiro, porque Deus estava ali. E eu comecei a chorar e eu senti a presença de Deus no meio daquele deserto. Sabe quando você sente assim, nossa, tô sentindo uma coisa diferente, uma presença. Eu olhava no espelho, eu chorava.
E eu pensava, no que eu tô me tornando? Quem vai ser eu um dia? Porque eu não sei fazer a vontade de Deus, eu não sei suprir a carência de Deus também, sabe? Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu só chorava. E aí, na hora, me veio uma fé tão grande. E eu falei, Deus, só que dessa vez eu não quero que o Senhor use profeta, eu não quero que o Senhor use a Bíblia, eu não quero que o Senhor use ninguém. Fala comigo através da minha boca. E eu tava orando em línguas, de repente Deus falou comigo. E ele falou assim, meu filho, eu te escolhi para reinar. Aquilo foi tão forte, na hora, as lágrimas cessaram, enxuguei as lágrimas, fui para a faculdade e eu pensei, Deus me escolheu para reinar, mas o que seria isso? Eu não entendi o que era. Depois que eu fui descobrir que a Bíblia diz, né, se não me engano, Romanos 5:17, todos aqueles que receberam a Cristo e a sua maravilhosa graça reinarão em vida. Na hora que eu li aquilo, eu pensei, nossa, agora eu entendi. Deus quer me ensinar a reinar, não só na eternidade, mas a reinar aqui na terra. E era uma coisa que eu não sabia. Eu me converti, eu ainda não tinha ambição. O meu pai falava, Juninho, mas agora que você está no caminho de Deus, você não pretende ter um carro um dia, ter uma casa, uma família. Uhum. Eu falava, pai, não tem vontade não. Eu não tinha ambição. Deus me ensinou a ter ambição. Deus foi me ensinando passo a passo, mas antes de melhorar, pioraram. Por quê? O funil foi fechando. Uhum. Até que chegou um momento que, infelizmente, bombei na faculdade, reprovei numas 8 matérias. Você tem noção, meu coração não tava naquela. Uhum. Inclusive, um dia um moço chegou pro meu pai e disse, Toninho, eu tava lá na faculdade, eu vi o seu filho lá. Ele tava assim, pensativo, olhando pro céu. Eu acho que ele tava muito triste, Toninho. O que tá acontecendo com ele? Né? Realmente, eu tava assim, Deus, como que o Senhor vai me usar? Porque eu sou tímido. E a minha irmã, uma vez, eu até falei pra ela, Deus falou pra mim que eu vou ser pastor um dia. Assim, ninguém acreditava. Quem olhava pra mim não via nada, nada que mostrasse que eu seria um líder, um pastor. Só que Deus falou, né? Deus falou, acabou. Aí, reprovei na faculdade. Eu saí da faculdade, fui pra uma pracinha, eu dobrei o banco do carro. E eu falei, Deus, tá aqui, ó. Eu tô te oferecendo 5 pães e 2 peixes. Os pães estão embolorados, os peixes tá até preto. Porque eu não tenho nem isso eu tenho pra te oferecer, nem o mínimo. Eu não sirvo pra nada nessa vida, eu não presto pra nada. A única coisa que eu sei falar é de Deus. Se alguém me pedir ajuda, eu dou um conselho. É a única coisa que eu sei fazer é ouvir louvor. Eu choro aqui na tua presença, mas quando eu saio, eu sinto uma paz aqui tremenda. Quando eu volto pra minha casa, eu não consigo ter paz. E fui falando. Eu falei, Deus, me tira desse deserto, me mostra o que eu tenho que fazer. No dia seguinte, eu tava muito triste na loja do meu pai. Era umas 6 horas da noite. A minha irmã era espírita. Ela foi lá conversar comigo. E ela falou assim, Juninho, me conta, o que tá acontecendo com você? Eu tô percebendo, já faz tempo que você tá assim. Eu falei, sabe o que é? Se eu contar pros meus pais que eu bombei na faculdade, eles vão jogar a culpa na igreja. Eles vão falar que é porque eu só fico lendo a Bíblia, orando. Uhum. Ela falou assim, não, Juninho, você vai contar pro meu pai daquela vez que você falou pra mim. Porque eu tinha contado pra ela da visão do anjo. Sim, e não tinha falado pros seus pais. Não. Eles não sabiam também nem por que eu tinha me convertido. Sim. Eles acharam que eu quis mudar de vida. Sim. E aí, ali a minha irmã disse assim, você vai contar pro meu pai que você tem um chamado e você vai assumir isso que Deus te chamou. Porque você realmente não serve pra mais nada. Eu vejo, você só quer falar de Deus. Pra você ter noção, eu levava um violão pra tocar antes de abrir a loja, reunia os funcionários e tocava o violão. Os funcionários, um abria a boca, bocejava, os outros ficavam conversando. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque eu pensava, eu tenho um chamado, mas eu não consigo nem arrebanhar aqui os funcionários, sabe? Uhum. Então eu era muito frustrado. Até que chegou o dia de eu conversar com eles. E a minha irmã foi pegando meu pé. Se não fosse ela, eu não teria falado. Deus usa assim, sabe? E ela falou, Juninho, é hoje. Aproveita que meus pais estão almoçando, fala com eles. Eu entrei no meu quarto, a sensação que eu tinha é que eu tava no Getsemane. Porque eu pensava, ou eu vou morrer ou eu vou viver. Ou eles não vão aceitar de jeito nenhum, ou eles vão abrir as portas. Eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. E eu fui lá e chamei eles. Chamei no quarto e contei. E falei, olha, vocês não sabem, mas eu tive um encontro com Deus há muitos anos, numa vigília. Deus me chamou. E agora, há 1 ano atrás, Deus me chamou para ser pastor. E fui contando.
Pra minha surpresa, a minha irmã só chorava, né? Ela ouvindo aquilo tudo. E nesse ano você estudando, já pra ser pastor ou não? Não. Nem sabia o que ia ser, como que isso Deus ia acontecer. cumprir aquela palavra. E aí, os meus pais ficaram assim, impressionados. A minha mãe só ria. E ela falava assim, Juninho, mas você precisa contar esse testemunho nas igrejas. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu já conto. Já fui em muitas igrejas contar, é que vocês não sabem. E eles ficaram impressionados. Só que eu ainda tinha que contar que eu reprovei na faculdade. Aí, tinha um detalhezinho. Terminou tudo. Eu falei, gente, então é isso. Eu me vejo como um Davi. Assim, o menor, aquele... Ninguém acreditava, mas Deus me escolheu. E aí, Deus me chamou para ser pastor. Meu pai falou, o que você precisa para ser pastor? Eu falei, eu já tenho um chamado, mas eu acho que é bom eu me estudar, né? Eu preciso fazer um seminário. Eu falei, então tá bom, a partir de hoje, eu já cheguei à conclusão seguinte. Nesses últimos anos, a única coisa que a gente via é você falando de Deus pros outros. Você não... Realmente, você tem um chamado, um dom, vai cumprir o que Deus te chamou. E... Só que eu falei assim, pai, só que tem um detalhe, né? Eu reprovei na Unifran, na faculdade. O meu pai estava tão animado, Deus moveu tanto. Meu filho, eu via mesmo que você não estava nem aí para a faculdade. Resumindo, terminou ali, eu estava assim, desacreditado. Começou uma nova etapa na minha vida. Parece que fechou um ciclo de sofrimento, de lágrimas, em que eu não me sentia capacitado para nada do que Deus me chamava para fazer. E de repente eu já estava com o caminho aberto. E meu pai falou, Juninho, se você não quiser, não precisa nem ir trabalhar mais. Eu vou te bancar. Vai fazer o que Deus te chamou. Só que aí veio, lógico, outro desafio. Vou fazer o que agora? Qual seminário? Sim. Como você se decidiu? Aí, um amigo meu me chamou pra ir pra Belo Horizonte, porque eu tava sem trabalhar, só que ao mesmo tempo com aquela pressão. Agora eu preciso fazer o que eu falei pro meu pai. Falei que Deus tem um chamado, eu preciso ir atrás. Ele me chamou pra ir pra Belo Horizonte naquela semana. Eu falei, não tô fazendo nada, vamos lá. Fomos, assistimos cultos. Terminou no último dia. Sentamos lá fora da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, né? Lá tem um jardim na frente. Eu sentei, uma moça sentou, a gente foi conversando e aquela moça tinha acabado de formar no seminário, Carisma, da igreja. E nós fomos conversando e eu falei para ele, nossa, eu tenho vontade de fazer um seminário, é bom o seminário? Ele falou, muito bom, tal. Mas na minha cabeça eu pensei, jamais, é impossível fazer aqui, porque da minha cidade é 6 horas de distância. Nem tava com isso. Terminou a conversa, ela bateu no meu ombro. Falou, ó, o Espírito Santo falou comigo. Ano que vem você vai estar aqui, viu? Tô te esperando. Eu falei, não, se ele quiser, ele vai falar comigo, mas é fora de cogitação. Eu voltei pra Franca, meu pai já perguntou, você não foi ver nada do negócio de seminário? Não, né? Foi só passear, né? Eu falei, não, pai, pode ficar tranquilo. 2 dias seguintes, o Espírito Santo queimou muito forte no meu coração. Eu vou fazer seminário. E fui, fiz o seminário, formei. Quanto tempo é? 2 anos. 2 anos de formação. Geralmente um seminário é de 4 anos. Esse da Lagoinha é 2 anos. E aí voltei, só que eu ainda não tinha cumprido o meu chamado. E olha, só pra você entender o agir de Deus. Eu tive um relacionamento lá, um só. Em 3 anos que eu fiquei lá, namorei uma moça 2 meses. Meus namoros nunca duravam. Um dos sinais que Deus mostrou que era a Thaís é que começou a durar muito. E aí... De repente, eu percebi assim, nossa, mas eu tô com essa pessoa, mas ainda não é. Ela é muito diferente de mim. E eu tentei transformar ela para ser do meu jeito, mas não tinha como. Era muito diferente. Aí um dia eu tive que fazer aquela oração de novo. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. A oração mais corajosa de todos. Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Sim. Porque as coisas começam a mudar. Naquela noite, Deus falou comigo, volta para a cidade dos teus pais. Eu senti assim... uma força, algo falando comigo assim, volta porque a sua bênção tá lá. E aí eu voltei e eu tive que contar pra essa moça. Inclusive, eu morei com o Felipe Valadão, que é o genro da Ana Paula, né? E ele falava, Juninho, fica aqui em Belo Horizonte, porque aqui não vão trabalhar com jovens, vai dar tudo certo. Então eu já tinha todos os meus planos voltados pra BH. Só que eu pensei, eu preciso obedecer. Mesmo que eu não entenda, eu vou seguir essa direção. E eu voltei e eu falei pra essa moça, é porque... aqui eu não tô ganhando dinheiro, eu preciso voltar a trabalhar com meu pai, né? Só que quando eu voltei, no dia seguinte a moça já terminou comigo. Falou que não ia dar certo, muito longe. Não... Aí, pela primeira vez, eu vi o que é o fundo do poço, assim, porque
eu não sabia como exercer meu chamado. Durante o seminário, eu me sentia a última pessoa. Eu pensei, gente, como é que Deus pode me usar? Porque cada um ali falava assim, olha, eu sou da igreja tal. A igreja tem 5.000 membros. A outra, eu prego para tantas mil pessoas. Eu olhava para minha igreja, vai 200 pessoas, 300. E eu olhava para mim mesmo, eu não via nada que mostrasse que eu seria um pastor. Só que quando eu voltei, aí essa moça largou de mim, aí que eu entrei em parafuso. Porque eu pensei, gente, será que eu não tô doido da cabeça? Você se comparava também com as outras pessoas? Muito. Que eu acho importante a gente falar sobre a comparação, né? Que às vezes a gente tá olhando, né, para fora do que Deus está falando. Exatamente. Olhando ao redor, e a gente se perde, a gente se diminui, a gente passa a não acreditar em nós mesmos, né? Eu vi as pessoas sendo muito usadas por Deus. E eu pensava, essa pessoa deve ter alguma coisa que eu não tenho. Hoje eu olho e eu descubro uma coisa. Deus, ele tem um chamado para cada um. Às vezes um chamado é muito maior. Mas quem é muito dado, muito vai ser cobrado. A pessoa que é muito usada por Deus, ela simplesmente está traçando algo que Deus já deu para ela. Sabe? Então se uma pessoa é muito usada, não é a pessoa que ela é melhor que a outra. Porque todo mundo é falha, tropeça de várias formas. Só que ela está simplesmente cumprindo aquele chamado. Hoje eu entendo isso. Quando eu vejo as conversões, pessoas sendo salvas, tocadas, eu entendo que eu só estou trilhando o caminho que Deus me deu. Entendeu? O chamado é grande, mas eu entendo também que a responsabilidade é muito grande. E para isso foi preciso passar por essas dores, tantas lutas, conflitos internos, muito complexos de inferioridade eu tinha. Porque assim, às vezes, quando eu voltei para minha cidade, às vezes a gente ia em congressos, e aí eles chamavam lá na frente os pastores. Eu quero chamar aqui na frente os pastores, vem aqui, vamos estar orando. Eu não me sentia digno. Eu pensava, gente, eu não sou pastor, assim. Quando alguém falava, ô pastor, eu queria colocar a cabeça debaixo da terra, assim. Quem me ajudou muito nisso aí foi a Thaís, depois que eu conheci ela, sabe? Porque eu terminava de pregar, eu queria fugir. Você tinha vergonha Morria de vergonha, e eu achava que tinha sido um fiasco. Que as pessoas iam falar mal e que tinha sido péssima. E eu sempre tive muito medo de pregar daquele jeito, assim, muito frio, muito formal. Você escrevia o sermão, você os esboços, né, você treinava um pouquinho. Como que você fazia antes de tomar mais coragem, né? Para ir além do seu medo e do seu complexo de inferioridade? Então, eu sempre escrevia os esboços até hoje. E era a forma de eu não sair daquela linha ali, né? E se eu me perdesse, eu voltava para lá. Aí, lógico, eu sempre colocava muito minhas histórias, ia contando. Só que dentro de mim, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Nossa, era muito difícil. Então, quando eu voltei, o que acontece? Teve um acampamento de carnaval e os meus amigos me chamaram. Só que eu estava no fundo do poço emocional. Frustrado, falei para os meus pais que eu seria pastor, que Deus falou que ia salvar muitas vidas. Eu ia pregar no Brasil, fora do Brasil. E aí eu voltei com um relacionamento rompido, não tinha vontade nem de trabalhar de novo, não sabia o que fazer da minha vida. E eu pensava, agora eu tenho que falar para meus pais, mostrar o resultado do seminário que eu fiz. Eles vão querer saber, ó, Junice, você foi lá, estudou e pra nada? Só que ao mesmo tempo eu não estava controlando nem a mim mesmo. E nesse período, foi o período que a minha irmã se converteu. A minha irmã, ela ficou lá em Franca e eu fui para Belo Horizonte. Quando eu fui para BH, ela conta que é como se tivesse saído uma luz dentro de casa. E ela entrou em depressão. E foi ali que eu comecei a orar por ela. Foi preciso eu sair da minha casa para ela se tocar. Olha só. E a minha irmã era muito envolvida. O que acontece? Eu comecei a orar com ela. Só que quando eu comecei a orar com ela, o computador desligava, a luz apagava. A minha irmã foi ficando impressionada. Tipo assim, mas eu achei que eu tava no caminho certo. Por que tá acontecendo essas coisas só agora que você tá orando por mim? E aí ela foi se despertando. Um dia ela foi sozinha num culto e lá o Espírito Santo tocou nela e ela se converteu. E ela me ligou toda feliz no outro dia. Agora eu tô do time de vocês. É um sentimento tão bom, né? De vitória. Nossa. Olha, é a melhor coisa que tem. Um dos sinais de que a pessoa foi salva é que ela não quer ir pro céu sozinha. Sabe? Então, ouvir aquilo da minha irmã foi demais, assim. E aí, quando eu voltei, morei na mesma casa que ela, junto com meus pais. A minha irmã tava no fogo, naquele primeiro amor. Só que eu tava frustrado. E ela falava pra mim
E assim, ela falava, Juninho, eu não entendo. Todo mundo aqui, lá em Paraíso, aqui em Franca, fala que você é aquele cara de oração, chama todo mundo pra vigília. E você não tá querendo nem orar junto comigo quando eu te chamo pra orar? Eu te chamo pra ler a Bíblia, você não quer nem ler a Bíblia comigo. E eu falava pra ela assim, Evelise, pode anotar. Hoje eu estou mal, estou na pior, estou no fundo do poço. Mas um dia Deus vai me levantar. Mas hoje não me chama pra orar, não. Eu não quero orar. Eu tava muito frustrado, sabe? E aí o que aconteceu? O tempo passou e aí chegou esse acampamento. E eu muito mal. Já fazia 6 meses que eu tinha voltado. E Deus tinha falado comigo há 6 meses atrás, volta pra cidade dos seus pais, que a bênção tá lá. Sim. Eu não tinha visto nada de mudança. Esses amigos pegaram no meu pé, você vai pro acampamento. Com a gente, vai ser bom, vamos focar em Deus. Cheguei no acampamento, o que acontece? Me colocaram pra cantar no louvor. Nossa, eu não tinha vontade nenhuma, mas eu falei, vamos lá, também não posso negligenciar. E aí comecei a ministrar. Só que eu ministrava tímido, olhando pra baixo. E só simplesmente entregava, assim, uma reflexão sobre aquela música e pronto. E chegou uma tarde, e o acampamento tava muito frio, espiritualmente. Todo mundo desinteressado, tinha muito jovem ali, não queria nada com nada. Eu fui lá embaixo, assim, orar. É um lugar muito bonito, é um sítio maravilhoso do irmão lá da igreja. E eu abri o coração pra Deus. Falei, Deus, o Senhor me tirou lá de Belo Horizonte. Eu tô aqui, não sei quem vai ser a minha esposa. Eu não sei como vai ser meu ministério. Não sei de mais nada, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. E fui falando com Deus. Quando eu estava subindo, veio um irmãozinho correndo atrás de mim. É o que tocava bateria. Ele falou, moço, deixa eu te falar uma coisa. Eu não te conheci aqui no acampamento. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Você é um homem de Deus, cara. Olha o que eu ouvi. Eu tava ali perto, eu tava numa rede. E eu ouvi a sua oração. Rapaz, você é um homem muito quebrantado de Deus. Olha, eu tô vendo você ministrar aí. Você ministra é muito tímido, cara. Cara, se solta, velho. Você tem unção de Deus, meu. E eu guardei aquilo. Sempre que você orava em voz alta quando você tava sozinha? Eu sempre gostei, assim, de orar em voz alta. E aí, quando nós fomos tomar banho e fomos pro culto, lá vai eu de novo ministrar. E continuei ministrando. Eu achei que eu ia conseguir me soltar, mas não consegui. Só que aí, durante uma ministração, a luz apagou. De vez em quando caía energia lá. Muita gente tomando banho, né? Acampamento é assim. Daí você teve que falar com mais ênfase. Quando apagou a luz, eu senti, é agora. Ixi. É agora. Eu me concentrei em Deus e comecei a ministrar. Mas o fogo desceu. O povo que estava frio, de repente ficou tudo avivado assim, sabe? E o que acontece? Terminou o louvor, o culto, a pregação, o pessoal veio me abraçar e falou, nossa, Deus me tocou muito através das suas palavras. E aí o pessoal que estava desinteressado, de repente já queria vigília. Lá vai eu para dirigir vigília, me colocaram para dirigir vigília, mas eu que estava precisando. Eu tava com um monte de ponto de interrogação na minha vida. Quando começou a vigília, eles falaram, Juninho, toca a vigília, agora é com você. Eu falei, gente, vamos orar, né? Eu sabia o que fazer. E durante a oração eu falei, Deus, faz tanto tempo que você não fala comigo assim, Deus, me dá uma palavra, usa alguém aqui na vigília e tal. Quando vem um moço na minha direção. Ele começou a orar comigo, orando em línguas, e eu assim, em pensamento, Deus, é agora. Olha pro meu sofrimento, tantos anos assim, com essas incertezas. De repente esse moço falou assim, meu filho, foi eu que te trouxe de lá. E eu tenho uma obra para você nessa cidade. E a partir de hoje eu começo a restaurar cada área da sua vida. Mas eu chorava tanto. Eu orava em línguas. Eu pensava, nossa, Deus falou comigo. Deus me deu resposta. Quando chegou o dia seguinte, quem já estava no acampamento? A Thaís. Entendeu? Eu olhava pra Thaís. Restauração começou aí, né? Começou, mas eu nem sabia que já era o começo. Sim. Porque na minha cabeça eu pensava, não quero moça mais nova. Não quero assim, assim, assim. Só que eu olhava pra ela e via algo diferente. Terminou o acampamento e eu pensei, eu posso estar frustrado o que for, posso ter as feridas as maiores possíveis, mas eu não posso deixar isso influenciar o meu futuro. Eu preciso entrar em contato com essa moça, porque essa moça é diferente. E aí era o Orkut na época, né? E aí eu comecei mandando mensagem pra ela e... Por fim, eu já estava querendo orar junto com ela. Fui usando das estratégias. E, por fim, a gente já estava se conhecendo. A Thaís não queria relacionamento. Ela não queria se envolver. Ela tinha tido um relacionamento, né?
Tinha acabado de terminar um relacionamento, ela não queria se envolver. Mas o coração do homem faz planos, mas Deus é que a última palavra vem dele. E aí, até ela morava com a prima, e a prima dela falava, ele tá afim de você. E ela fala, não tá, acho que não tá, ele só quer orar comigo, né? E é um homem de Deus, né? E ela falou assim, você vai fazer um teste com ele. A gente até contou isso no casamento, né? Passou um vídeo lá. Você vai fazer o seguinte, você vai falar pra ele que você quer fazer um bolo. Você vai lá ver se o bolo tá bom, né? É isso, né? Quando você voltar, se ele tocar no assunto de bolo, é porque ele tá interessado. Porque o homem não interessa por essas coisas, né? Sei lá. Ela voltou e contou, não, tá tudo certo com o bolo. Aí eu comecei a puxar assunto de bolo. É? Nossa, que bolo do quê? Nossa, minha irmã faz um brigadeirão que é uma delícia. E aí começou, sabe? Só que nós ficamos nessa batalha, porque a Thaís tava com o coração fechado. Sim. E eu apaixonado. Eu pensei, gente, essa menina é diferente de todas. Não sei explicar, mas Deus apontou. E eu perguntava pros meus amigos casados, como que eles conheceram? E todos falavam a mesma coisa. Não sei, cara, quando é a pessoa, você sente. Você sabe porque você sabe. É uma paz, assim. As coisas vão encaixando. E realmente, sabe? Tudo foi encaminhando. Aí restaurou essa área. O pastor da minha igreja me chamou pra ser o pastor dos jovens. Liderar os jovens. E aí, comecei a namorar. Olha como que são as coisas. A gente não estava namorando ainda, eu com a Thaís. Nós ficamos 4 meses, né, amor? Só se conhecendo. Aquilo pra mim era uma luta. Porque meus namoros começavam assim, no mesmo dia ou no máximo uma semana. Já fazia 4 meses. E eu ainda tentando, sabe? E nada. E ela não demonstrava, assim. E aí aí por fim eu fiz amizade com a família dela inteira, né? Aí fui tentando comer pelas beiradas. Conquistando todo mundo já gostava dele, né? Só ela que não demonstrava nada. Eu sei como é isso. Eu fiz assim também. E as mulheres difíceis é que a gente dá valor. A avó dela fez tanta amizade comigo, falou, eu quero que você pregue na minha igreja. Semana que vem, você prega? Prego. E fiquei a semana inteira pensando, né? Vou falar o quê? Não veio nada na minha cabeça. Eu pensava de Gênesis e Apocalipse, não saía nada. Até que chegou na hora, eu pensei, eu vou contar meu testemunho. A única coisa que eu sei de cor. Né? Meu testemunho tem erro. E comecei. Era uma igrejinha simples, pouquinha gente. E comecei. Eu li um salmo, né? O Salmo 8, e comecei. E aí falei de mim. Quando vê, um moço levantou e ficou andando na igreja. Achei muito estranho aquilo. Eu pensei, gente, alguma coisa tá errada aqui. Esse homem veio e parou na minha frente. Eita. Ele parou e falou assim, olha, abra a tua mão. Eu pensei, não, na hora já parei de pregar, já tava tremendo. Deixei o microfone, abri minha mão. Falou, é agora que ele vai dar um tiro na minha mão. Eu pensei, esse povo pentecostal é tudo doido. Oi. Acho que eu vou apanhar aqui. Eu abri a mão. Ele falou, abra a outra, rapaz. Eu abri a outra mão. Ele pegou, ele tinha ido buscar aliança com a esposa dele. Por isso que ele tava andando pra igreja. Né? Ele pegou, pôs a aliança e pôs a outra aqui. Ele falou assim, olha, eu estava no monte orando. Estou chegando aqui, já faz mais de 20 dias que eu estava indo todo dia no monte. Deus me mostrou, nem sabia, ninguém me contou. Deus me mostrou que você iria vir pregar na minha igreja. Ele me mostrou como que você era antes de Jesus. E ele me mostrou que você tem um sonho de casar. E ele falou assim, ó, fecha tua mão agora. Olha, Deus manda te dizer, em breve você vai estar no altar. No meio da pregação. Eu voltei e não tinha nem cabeça pra pregar. Continuei contando meu testemunho, eu ajoelhei umas 2, 3 vezes. Eu não tava nem indo pra igreja mais. Porque eu tava assim, gente, como é que Deus falou comigo? Que eu tenho um sonho de casar, realmente eu tenho um sonho de casar, de ser feliz com alguém. Terminou ali, ele falou pra avó da Thaís, olha, eu não pude contar pra aquele moço porque não é o tempo de Deus. Mas Deus me mostrou claramente, ele vai casar com a sua neta. Gente. Você acredita? E eu já sabia que ele estava se referindo a Thaís. Eu sentia, né? Sentia. Sim, claro. E a Thaís, por outro lado, a versão dela, quando ela ainda estava namorando, né, amor? Ela estava namorando ainda. Uma moça foi na casa da avó dela e viu um porta-retrato com a foto dela. E ela perguntou, quem que é essa aqui? Eu falei, minha neta. Você dá um recado de Deus pra ela? Fala pra ela que ela vai casar com um pastor. E ela nunca... Só que ele não é daqui. E a Thaís, na hora,
Eu falei, não, vó, não, vou casar com o pastor, não. O pastor é muito sério. Eu nem sei se beija na boca. Só que foi tiro e queda, entendeu? E o que acontece? Deus foi unindo as peças, sabe? Eu fui entendendo, assim, o trabalhar de Deus. Foi através de muita luta, né? E continuei com os jovens. Só que ainda eu tinha dentro de mim, nossa, mas no dia que eu vi aquele anjo, Deus falou que eu ia ser pastor e pregar pra muita gente. E os cultos de jovem, ia 2 pessoas, ia 5, 10, às vezes ia 20, 30, mas era raridade. Eu não conseguia arrebanhar nem um grupinho de pessoas. E eu me sentia muito mal por isso. Teve um dia que eu quis largar a mão. Cada pregação era uma tortura. Porque eu me sentia a pior pessoa, a mais desqualificada. Mas teve um dia que eu não tava suportando mais. E eu pensava, eu vou deixar o microfone aqui agora, gente. Ninguém tá prestando atenção. Todo mundo disperso. Sabe? Era terrível ver aquela cena. E eu pensei, eu vou deixar esse microfone, mas eu aguentei até o fim. Quando terminou, eu tava muito sem graça, morrendo de vergonha. Eu falei, gente, tem alguém que quer contar algum testemunho? Ou já podemos encerrar o culto? Um irmãozinho, ele falou, pastor, tem um testemunho aqui, tem um negócio pra te contar. Ele foi chegando perto assim de mim. Ele olhou pra mim e olhou pro céu. Ele falou, moço, eu tô vendo uma luz aqui na sua cabeça. Eu não sei o que é, mas eu só quero te dizer o seguinte, você tá mais perto de Deus que você pensa. Você tá com Deus e você não sabe. E começou a rir. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, assim. Gente, como assim, né? Eu me sentia a pior pessoa agora mesmo. E o moço vem falar. Ele era um moço, assim, que tinha meio problema mental, assim. Sim. E só que ao mesmo tempo o cara viu alguma coisa que eu não vi. E aquilo foi de Deus, porque eu tava querendo largar a mão daquilo, sabe? Eu cansei daquele ministério. O que aconteceu? Os dias passaram e foi ficando cada vez mais difícil pregar. Até que a própria liderança da igreja me chamou na reunião. Me chamou eu e o meu cunhado. E eles abriram o jogo. Ele falou, Juninho, não dá, cara. Nós estamos aqui para te falar a verdade. Eles viram que você não estava rendendo, foi isso, assim? Eles falaram assim, olha, Juninho, nós estamos aqui para te dizer uma coisa. Você não tem chamado para pastor, cara. As suas pregações são muito ruins, cara. Dá muito sono, cara. Ai, ninguém aguenta ouvir suas pregações. Ai, Deus. O que nós vemos em você é que você é bom pra aconselhar. Você é bom pra falar com as pessoas, você gosta de ouvir. Mas pra pregar não, cara. Se não tem chamado pra pastor. Aquilo pra mim, eu não sei explicar. Mas eu ouvi aqui, depois de 7 anos, pregando, chamando, vamos pro culto, vamos, sabe? De novo, Deus me feriu. Ele permitiu aquilo. Eu só sei que eu virei pra Thaís e falei, não sei nem se eu quero voltar nessa igreja. Eu fiquei 2 semanas. Envergonhado, assim. Envergonhado, e eu achei que foi ingratidão da parte deles, mas ao mesmo tempo eu pensei, tanto é que na reunião eu falei, vocês têm todo o direito de falar isso. Eu até agradeço. Na hora veio uma força assim, que eu não senti o impacto das palavras. Mas eu falei, eu até agradeço, porque vocês falaram a verdade. Realmente, eu acho que minhas pregações são muito ruins. E fui embora, mas aquilo, quando eu caí a ficha, aquilo foi que nem uma flecha, assim, machucou muito meu coração. E a Thaís falou, você vai perdoar, nós vamos continuar indo na igreja normalmente. Mas eu falava, e agora? E o meu chamado? Eu fiquei 2 semanas orando, assim, questionando a Deus, né? Deus, mas você falou que eu vou pregar no Brasil, fora do Brasil. Não tô entendendo mais nada, Deus. Agora que eu achei que ia pra frente, nada. Quando foi domingo de manhã, eu estava escovando o dente para ir para a escola dominical. Eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ele falou assim, ó, como se uma pessoa conversasse aqui do meu ouvido direito. Ele falou assim, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Crie uma página no Facebook, porque eu vou começar a minha obra lá, na internet. Eu senti uma paz. Eu não sabia nem como criar a página no Facebook. Fui para a igreja. Aí eu abri o jogo na internet. Eu tinha um Facebook pessoal. E eu falei, gente, Deus me deu um chamado para pregar na internet. E eu vou criar uma página, vou ter que cancelar isso aqui. E só sei que muita gente me apoiou. Nossa, pastor, realmente, mas cumpre mesmo então o que Deus está te chamando. Porque eu já estava falando de Deus na internet, mas ninguém curtia, ninguém comentava. Sim, sim. E elas falaram, nós estamos aqui já ouvindo, mas a gente não curtiu, não comentou, mas nós estamos ouvindo. E na segunda-feira eu voltei, estava trabalhando com meu pai. E aí me veio aquilo, eu preciso cumprir o que Deus me chamou. Persistir, né? Preciso seguir essa direção. E aí eu criei essa página. Quando eu coloquei o primeiro post,
ninguém curtiu, ninguém comentou. Eu tinha 120 amigos no perfil pessoal, que viraram inscritos, como é que é, no Facebook? Curtidas. Na época eu acho que ainda era. Virou 120 curtidas a página. Aham. Ninguém curtiu o post, ninguém comentou, ninguém compartilhou. Sim. Eu postei o segundo, nada. Na hora o inimigo soprou na minha mente. Você vai passar vergonha. E o duro que eu já tinha falado. Não tinha como voltar atrás. Sim. Mas eu continuei. Quando terminou aquele mês, já tinha tanto comentário, tanta curtida. Eu já tinha acho que uns 9 mil, 12 mil seguidores. As pessoas falavam assim, padre, eu estou maravilhada. Eu falei, padre? Como assim, padre? Padre, de qual paróquia que o senhor é? Porque o senhor fala de um jeito tão lindo da Bíblia. Aí eu fui entender, porque eu tinha colocado PR Antônio Júnior. E o padre, a sigla é PE. Aí eu troquei, por isso que eu tive que colocar pastor, sabe? Eu nunca fiz questão de título. Mas eu tive que pôr, pra não confundir. E começou. Quando vejo, já tava com 50 mil seguidores. E eu pensei, eu não posso jogar na cara de ninguém da minha igreja, sabe? Não posso, porque senão vou perder a bênção. E aí Deus começou, foi um mover tremendo, sabe? Isso tem quantos anos? Foi em 2013. 13. E hoje você não parou mais, né? Não parou só com o Facebook, Tem o Facebook, o Instagram e o YouTube. O YouTube que tem quantos... Tá com 9 milhões inscritos? E meio, mais ou menos. Incrível, 9 milhões e meio. Incrível. Ao todo dá 18 milhões, né? Então é Deus, né? As pessoas me perguntam assim, qual que é o segredo, cara? O que você faz? Porque seus vídeos, o pessoal ora comigo no YouTube, né? De manhã tem a oração da manhã e a oração da noite. Então a média de 700 mil pessoas, né? Eu explico, é o algoritmo de Deus. Foi a explicação que eu arrumei, entendeu? Deus simplesmente coloca o vídeo na frente da pessoa e a pessoa assiste e é tocada porque o que você acontece? Tá seguindo Lembra do que eu falei do começo? Não existem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Existem homens e mulheres que estão simplesmente trilhando o caminho de Deus. O que é grande é Deus, é o chamado que é grande. Mas a gente não. O que acontece? Eu falei da palavra rema. Quando Jesus, presta atenção, Jesus, ele estava vendo os discípulos lá frustrados porque não tinham pegado peixe. Então, naquele momento de maior frustração, que é exatamente como eu estava, ele falou assim, ó, por que vocês não lançam a rede lá no fundo ali, ó? Ali tem peixe. Aí Pedro relutou, Jesus, nós pescamos a noite inteira, não tem peixe. Nós somos profissionais. Mas Pedro falou algo que mudou a vida dele. Ele falou, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. Quando ele lançou, pegou muito peixe. Porque era uma palavra rema. Se você hoje entrar num rio e você pensar assim, não, Pedro andou sobre as águas, eu vou andar também. Você vai afogar. Porque Jesus não te deu uma palavra sobre aquilo, específica. E como eu tenho uma palavra específica, Deus falou, eu vou te usar na internet. Eu me apropriei dessa palavra, eu acreditei, sabe? Então eu acredito que aquilo que eu falar já é Deus falando, não por causa de mim, mas é Deus movendo, até mesmo porque é a palavra dele. E como você escolhe cada conteúdo? Para saber naquele dia o que postar, como colocar a palavra? Então, você estava comentando que você vê muito o que as pessoas estão pedindo também, os comentários, os questionamentos. É uma forma de ajudar cada uma delas também. Exatamente. O que acontece? Engraçado que antes de eu começar na internet, naqueles dias que eu estava com muito conflito, me vinha uma palavra assim no coração. A palavra era identificação. Só que eu não entendi o que era. Até fui numa célula, até abri o jogo. Falei, gente, eu tô com uma palavra que vocês conseguem discernir. O que seria isso? Não sei o que era. E pouco antes, no momento que eu estava ali no deserto, durante as minhas pregações para os jovens, nós fomos uma vez para o rancho da nossa família. E lá nós fizemos uma vigíliazinha ali, tocando violão, orando. E enquanto eu estava orando, me veio uma palavra. O Espírito Santo foi gerando, não sei, dava vontade de falar. E eu falava assim, que obra linda. Que obra linda. E eu ia orando, andando assim, eu sempre gostei muito de orar assim, andando. Que obra linda, que obra linda, que obra linda, que obra linda. E eu chorando e sentindo a presença de Deus. Eu não sabia o que era. Mas hoje eu vejo, o Espírito Santo já estava gerando, sabe? Vai ser uma obra linda. E aí, eu fui percebendo muita coisa quando eu comecei. Primeiro, que as pessoas sofrem muito e elas não têm com quem se abrir. Porque assim, a caixa de mensagens ali no Messenger, no Facebook, lotava.
pastor, fala comigo, por favor. Pessoas querendo acabar com a vida, sabe? E eu ficava desesperado. E a gente era recém-casado, eu com a Thaís. E às vezes eu desligava o computador 11 horas da noite, meia-noite. E era... nunca acabava aquilo. Eu respondia a pessoa, ela queria outra dúvida, outra ajuda. E eu pensava, gente, cadê os pastores do Brasil? Sim. Ou será que é porque aqui na internet as pessoas têm mais coragem de se abrir? E fui ficando muito frustrado, a Thaís me ajudou muito. Aí, o que a gente fez? Nós criamos uma mensagem padrão e enviamos para todo mundo. Gente, infelizmente, não tá dando tempo. Porque eu ainda trabalhava com meu pai. Sim. E ao mesmo tempo era uma vontade tão grande de poder ajudar as pessoas. Sim. O que acontecia? Eu chegava 6 horas da noite da empresa do meu pai, ligava o computador e eu contava como era o meu dia, colocava um versículo, era tipo um diário. E as pessoas se identificavam. Porque eu entendi uma coisa, se eu estou passando por isso, é porque tem muita gente passando por isso e elas precisam de um encorajamento. Eu usava sempre esse método assim. Sim. E funcionava, eu entendi, é assim que o Espírito Santo usa então. Eu passo primeiro por uma experiência e realmente lá em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações para depois consolarmos aqueles que estão sofrendo. Aí eu entendi, o Espírito Santo faz isso, faz desse jeito então. Então se eu naquele dia estava com muito medo de alguma coisa, um exemplo, eu colocava em palavras. E eu falava, você que está aí sofrendo, passando por medo, talvez o seu dia não foi fácil e tal. Realmente, o pessoal comentava, nossa, Deus acabou de falar comigo. Eu tô passando exatamente por isso. E foi, e tem sido assim, sabe? Então... Eu vi, inclusive, eu já vi vários vídeos teus. Um que você comenta sobre as orações que não são aceitas ou ouvidas por Deus, né? O porquê, em que situações que elas não são aceitas. Isso acaba chocando quando a gente vê esse título e fala, poxa, mas Deus não aceita as orações de todos? Ele está orando com uma boa intenção e tal, então ele não aceita as orações de todos. E depois que eu fui, aquele título me chamou tanta atenção, eu fui ouvir o vídeo e eu achei tão esclarecedor que eu falo, poxa, eu vou ter que pedir para ele repetir, porque é importante as pessoas saberem, né? Até para quem está nessa busca mesmo. São pessoas que estão orando, que estão buscando, mas o porquê Deus não responde em certos casos, né? É verdade. E assim, a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí ela continua dizendo, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas ele orou fervorosamente e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou e voltou a chover. O que acontece? Se Elias está dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela é eficaz. Tem outra versão que diz que ela é muito eficaz. Existe então a oração ineficaz. Que é do que não é justo. Que não é justo. O justo na Bíblia tem 2 sentidos. No Antigo Testamento existem milhares de palavras justo mencionadas ali. É a pessoa que obedece a palavra. É a pessoa que obedece. A Bíblia diz, o justo prospera em todos os seus caminhos. Deus se agrada da oração do justo. É aquele que obedece. No Novo Testamento, ela ainda tem um complemento. O justo é aquele que foi justificado, foi aceito por Deus, por meio de Jesus. Então, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, a partir dali, as orações dela são ouvidas. Não que Deus não escute a pessoa que está lá no mundo, Deus escuta. Mas a oração eficaz, aquela que Deus se agrada em atender, porque está de acordo com a vontade dele, é a oração de quem está voltado para Deus, né? Então, nós já fomos justificados. E agora Deus quer realizar, Deus quer, até mesmo o Salmo 34, diz que, perdão, Salmo 35, 37, diz que aquele que se deleita no Senhor, ele concederá os desejos do seu coração. Ou seja, a pessoa que tem prazer em andar com Deus, em obedecer, ela é uma pessoa firme, crente de verdade, que ama a Deus, Deus concede, porque é a vontade de Deus. Jesus disse assim para os discípulos, até agora vocês não me pediram nada, mas peçam para que Deus responda e a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus disse, tudo que vocês me pedirem, crendo que já receberam, assim será convosco. Então Deus quer responder às nossas orações, só que se nós não obedecemos a Deus, aí a Bíblia diz que até as nossas orações são interrompidas. Por exemplo, o marido trata a mulher mal em casa. É um homem de Deus lá na igreja, mas em casa trata mal.
A Bíblia diz, suas orações são interrompidas. A pessoa passa a perna em todo mundo. A pessoa é hipócrita, né? Nunca busca Deus, não quer se deleitar em Deus, quer só as bênçãos de Deus. Deus não tem prazer em responder. E o que acontece? Se a pessoa busca somente para os seus próprios prazeres, lá em Tiago diz o seguinte: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem para os seus próprios prazeres e por isso não recebem. A pessoa, que é muito comum e todos nós podemos cair nesse erro, né? De querer algo só para nossa satisfação. Eu vou te dar um exemplo. Eu orei de 2002 a 2004, 2 anos, pedindo oração em línguas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo e não recebi. E Deus me mostrou por quê. Porque eu queria chegar lá no café da manhã lá em casa E falar. e começar a falar em línguas. Para mostrar, gente, vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui, não é só uma religião, é um relacionamento com Deus. Eu não recebi. Não era ainda o interesse de Deus, sabe? Eu posso mostrar de outras maneiras, não exibindo, entendeu? E Deus me mostrou isso, porque eu não estava recebendo. Quando eu me humilhei e não tinha mais esse interesse, ou seja, eu ajustei. Sim. Né? Um outro exemplo, a gente falou de Ana, né? Ana, ela sempre quis ter um filho. Só que talvez fosse pelo motivo errado. Porque ela era tão humilhada, tão oprimida, né? Porque naquela época a mulher que não tinha filho era desprezada. Que talvez ainda não era o tempo. Quando ela falou assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Aí Deus deu. Entendeu? Ou seja, o coração dela se alinhou com Deus. Sim. Talvez ela quisesse ter para querer... para mostrar que ela era alguém. Ela não precisava mostrar o valor dela por isso. Sim. Ela não precisava nem mesmo querer jogar na cara da outra. Ou provar pro marido. Não. Quando ela alinhou com o coração de Deus. E realmente naquela época Deus que estava em busca de um profeta. Então uniu, entendeu? Os dois propósitos. Aí veio. Então assim, não existe uma fórmula, né? Mas nós podemos entender que se a nossa oração é para fazer a vontade de Deus ser cumprida, é em benefício do próximo. Por exemplo, Jesus orou o tempo todo pela vida espiritual das pessoas. Ele nunca orou para o material. Não que seja errado. Mas, não que seja menos espiritual também. Mas Jesus, por exemplo, orou para Pedro. Pedro, quando Pedro ele disse que negaria ele, Jesus falou: quando você se converter, você vai apacentar as ovelhas. Mas enquanto isso, Satanás está peneirando a sua vida e eu estou intercedendo por você. Então Jesus o tempo todo, ele orou pelos pecadores lá na cruz, sempre com foco no espiritual, porque ele confiava tanto que o Pai cuidava do restante. Sim. Né? Então essa oração que Deus agrada. E eu já fiz muita oração carnal, né? Pedindo coisas assim, fúteis. Pra você ter noção, quando eu me converti, eu era tão voltado pra esse lado de poder, de misticismo. Eu olhava pro meu cabelo, esse cabelo crespo, né? Hoje melhorou muito porque eu parei de usar boné. Mas eu falava: Deus, unge esse shampoo, Deus. Para. Até o shampoo, gente. Eu tô te falando. Unge esse condicionador, meu pai. Dá um jeito nesse cabelo. Sabe? Olha só. Eu não tinha conhecimento. Eu orava: lâmpada, em nome de Jesus, apaga. Só pra ver se apagava. Só pra ver, porque eu lia na Bíblia, né? E tudo que era em nome de Jesus tinha um poder. Exatamente. Agora, né? Mas até que ponto a oração de quem tem mais fé, ela é mais eficaz para outra pessoa, sendo que aquela pessoa às vezes não tem tanta fé? Se aquela outra pessoa te pede uma oração, por exemplo, mas ela mesma não tem a fé, ela tem eficácia? A oração por intercessão, o ideal é orar junto com a pessoa, orar à distância. Então, tem pessoas que às vezes já estão tão assim debilitadas, ou nunca tiveram realmente uma fé, elas não conseguem orar. E elas precisam da sua ajuda, né? Deus usa pessoas na vida delas. Então, só que a oração que você faz por ela vai servir para determinada coisa. Mas o relacionamento com Deus é a pessoa que vai ter que buscar. Eu sempre lembro que a minha avó, né, que se converteu, quando todo mundo pedia oração para ela falou: até oro, mas a água que eu bebo, você não pode beber. É mais ou menos isso, entendeu? Ela desfrutava de um relacionamento com Deus que era só ela e Deus. Sim. Por mais que a gente pede oração, Deus ouve sim, né? Então, o ideal é a pessoa procurar desenvolver a fé dela. Mesmo que ela não tenha ou seja pequena,
Primeiro, a gente tem que pedir. Deus, aumenta a nossa fé. Certa vez um homem, o pai, né, com a filha doente, falou, Jesus, aumenta a minha fé. E Jesus aumentou. E naquela hora eu falei, não, eu creio. Aumentou ali. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É muito importante a pessoa ouvir a palavra. Ela alimentar a fé, porque através das passagens da Bíblia, das histórias da Bíblia, dos versículos, aquilo vai enchendo o coração dela. Então o nosso papel é alimentar a nossa fé. O papel de Deus é fazer o impossível. Sabe, se a gente fizer a nossa parte, Deus, ele vai fazer a dele. E aí vem um detalhe muito importante, não basta ter fé, você tem que permanecer em fé. Já que a gente está falando de oração, você creu agora, não quer dizer que daqui a pouco você já, não creio tanto assim. Não, você tem que permanecer. Quando Jesus falou, Pedro, venha, ande sobre as águas. Pedro foi, mas ele começou a afundar, porque ele começou a ver os ventos contrários, a tempestade vindo, e ele afundou. Quando Jesus estendeu a mão, porque Jesus está com a gente, né, na nossa fé, mas também na fraqueza. Ele estendeu a mão, segurou em Pedro, só que ele falou, Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Então, o tempo todo, Jesus ele pegou no pé dos discípulos. Vocês precisam crescer na fé. E isso é através das experiências que a gente tem. Não tem como saber, por exemplo, qual é a vontade de Deus para mim, sendo que eu não faço nada. Eu tenho que dar o meu passo de fé, entendeu? Quando como eu te contei, eu comecei na internet, eu não tinha nenhum sinal de que daria certo, mas eu tinha fé no que Deus me falou. Por isso que é importante a gente buscar na palavra, orar e ficar atento aos sinais, porque Deus quer falar o tempo todo. E quando Deus te der uma palavra, aí você tem uma palavra rema ali, que quer dizer o seguinte, tudo que você fizer de acordo com aquela palavra vai dar fruto. Por exemplo, os discípulos testaram a noite inteira sozinho pegar peixe. Não pegaram nada. Na força do braço. Quando Jesus simplesmente falou, lança ali, o milagre aconteceu. É chamada essa passagem da pesca maravilhosa, né? Quando Jesus falou, Pedro, venha. Se Pedro tivesse andado sem Jesus falar venha, talvez Pedro já até sabia nesse momento que é pela palavra de Jesus que as coisas acontecem. O que aconteceu, né? Pedro realmente experimentou o milagre. Ele começou a andar sobre as águas, porque ninguém consegue andar sobre as águas, mas porque a palavra de Jesus era como uma ponte, certo? Então, é uma ponte invisível que você vai começar a andar. Você não está vendo, talvez, sinal nenhum, mas no tempo certo aquilo vai se cumprir, porque nada resiste ao poder da palavra de Deus. Então, um exemplo muito clássico, né? Muito claro. Quando Moisés ele estava de frente ao Mar Vermelho, Deus já tinha falado para ele, Moisés, você vai ser o meu libertador. Você vai falar tudo o que eu for te dizendo. Ele chegou de frente ao mar e o povo desesperou. Por quê? Eles só viam aquele mar gigantesco e as carruagens de Faraó atrás. E o povo falou para Moisés, Moisés, foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe para cá? Porque vai todo mundo morrer. Ainda mais com criança, com pessoas de idade, imagina. E Moisés, naquele momento, ele disse, acalma-se, gente, e Deus vai fazer. Só que o povo não parava de clamar. E aí Deus falou para Moisés, por que estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Entendeu? Porque chega um momento que não precisa nem mais oração. Você já sabe o que tem que fazer. Precisa uma atitude, né? É uma atitude. Então, nem tudo é oração. Se você já sabe o que tem que fazer, por exemplo, uma vez uma moça me perguntou, né? Pastor, mas o que acontece para você ter tanta inspiração assim? O que você faz? A cada mensagem que você vai escrever, você ora? Eu falo, moça, se eu fosse orar, não ia dar tempo de eu escrever as mensagens. É muita mensagem que eu escrevo todo dia. E eu não ia sair do quarto. Só que o que eu faço? Eu me apoio numa palavra. Deus já falou a palavra. Agora o que eu tenho que fazer é agir. Sim. Crendo que Deus vai fazer. Sim. Então, tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. A pessoa tem que buscar até Deus falar assim, ó, agora vai. Entendeu? E esse é o difícil, porque a gente desanima. E Jesus contou uma parábola lá em Lucas 18, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Era um homem que não servia a Deus, um homem que não respeitava ninguém, não tinha nenhum temor das coisas de Deus. Só que aquela mulher, ela tinha uma causa na justiça. Ela não queria vingança, ela queria justiça. E ela começou a bater na porta daquele homem. E ele não estava nem aí para isso. E Jesus, no começo da parábola, está escrito assim, ó, Jesus contou a parábola da viúva e do juiz para nos mostrar que nunca devemos desanimar na oração.
Esse homem não queria saber de atender o pedido dela. Só que ele pensou consigo mesmo, essa mulher tá me importunando, eu vou atender ela. Eu não respeito Deus nem as pessoas, mas essa mulher eu vou atender, porque ela não para de bater na minha porta. E aí Jesus termina dizendo assim: acaso Deus não fará justiça e fará depressa aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Eu digo que sim, Ele fará justiça, mas será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé no coração das pessoas? Então, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês têm que orar e ter fé, mas vocês têm que permanecer em fé. Bateu hoje, não deu certo, bateu amanhã, bateu de madrugada, de manhã, vai orando. E a gente tem que orar até quando? Até a resposta chegar. Entendeu? Seja por uma coisa que você queria ou não. E ele estava dizendo: olha, será que Deus não vai fazer justiça depressa? Ou seja, Deus, ele faz depressa. É nós que achamos que está demorando. Sim, ele faz certinho, no tempinho certo, né? Ele faz depressa. Só que ele faz na vida daqueles que clamam dia e noite. Sim. Né? E aí que vem essa questão. A pessoa, muitas vezes, ela desanima. Ela começa na fé, mas depois ela afunda. Ela não consegue manter firme, porque ela olha as circunstâncias, não muda nada. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos 4, que Abraão, ele creu contra a esperança. E ele não olhou para o seu corpo, que já estava amortecido, e nem para o corpo da sua mulher. Então, ele creu contra a esperança. Essa é a fé que Deus, na hora certa, falou: não, agora eu vou dar a minha palavra, agora já era, agora vai cumprir. Sabe? Então esse é o nosso desafio, né? E o desafio da gente buscar na palavra, né, as respostas e esse fortalecer que você diz. Porque eu ouço muitos, né, que estão nessa busca, porém esquecendo de coisas essenciais, né? Que fala: poxa, eu sou cristão, eu acredito em Deus, mas eu não gosto de orar, eu não gosto de ir na igreja. Então isso tudo fortalece essa conexão com Deus, fortalece e abre brecha para que o inimigo, né, vai tomando conta, e a gente vai perdendo essa proteção, porque Deus é escudo, Deus é proteção, Deus ele é amparo, mas a gente precisa buscar essa conexão, né? É preciso ter essa redoma, esse escudo é feito de oração, de fé em fé, de obediência. Não é só, né, falando eu creio em Deus e pronto, e acabou. Exatamente. E assim, é muito importante você conhecer a palavra, para você até mesmo citar a palavra na Bíblia, na oração. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia, como eu disse, né, lá em Tiago 5, diz que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu. Quando você vê essa passagem, ele estava diante do rei Acabe. Aquele rei era muito cruel, se casou com Jezabel, não servia a Deus de jeito nenhum. E por causa da desobediência, porque ele trouxe os ídolos, os balaíns, vários ídolos, e trouxe para o templo de Deus. Aquilo era uma afronta contra Deus. Só que Elias era um profeta que não tinha se corrompido. E por causa disso ele tinha autoridade. A autoridade de Deus. E Deus deu a palavra para ele: vai lá e entrega uma mensagem para ele. E ele chegou diante do Acabe, do rei Acabe, e falou: olha, durante 3 anos e meio não vai chover. Na verdade, ele estava dizendo algo que a Bíblia já dizia. Porque lá em Deuteronômio 11, diz que se o meu povo desobedecer a mim e trouxer para os templos os deuses dos pagãos, eu vou cerrar o céu. Eu não vou deixar chover sobre a terra. Então ele falou uma coisa que tinha embasamento na Bíblia. E isso tem muito peso, porque Deus zela pela palavra dele, não pela minha, para cumprir. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você conhece a palavra e você vai profetizando, e vai orando em cima daquilo: Deus, o Senhor falou, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você começa a bater nessa tecla, você está falando a linguagem de Deus. A partir desse momento, Deus começa a agir. Só que ele vai trabalhando, às vezes, nos bastidores e você não vê. Como eu disse, a minha avó já estava orando por mim, só que ela não via. Só que nesse meio tempo todo eu me converti. E o que aconteceu? Teve uma noite que eu peguei... Lembra que eu disse que eu tinha uns gnomos, as bruxas, tudo no meu armário? Eu juntei tudo aqui lá numa caixa. E eu falei: mãe, eu tô indo lá fazer trabalho de escola. A minha mãe já estava desconfiada, porque eu estava quebrando CD, eu não queria mais nada. Hoje eu até arrependo um pouco, porque eu tinha umas fotos minhas do passado.
o brinco, o cabelo pintado, Que as agora unhas você pretas. não tem nem como mostrar que rasguei. você era assim. E aí, eu levei pra casa de um amigo meu, a gente chegou lá na... Eu joguei muita coisa na minha casa também. Cada vez que eu aprendo alguma coisa na palavra que eu leio ali, vejo, puxa, isso aqui representa tal coisa, eu vou caçando cômodo por cômodo, eu falo, tá amarrado, vou jogando tudo, menino. Você tá certa. Já Tem ensinei que abrir até mão. meu filho, até brinquedos que ele tinha, que tinha umas coisas esquisitas nos brinquedinhos dele, Ai, ó. umas coisas, ele já fala, mamãe, isso aqui não é esquisito, isso é do mal, não é? Coisas que tava perdido no meio dos brinquedos. Olha. Meu filho fala, vamos jogar fora. Ele fala. Tênis que vem com imagem de fantasma, umas coisas assim que ele tinha ganho, que tava lá no armário. Isso aqui, mamãe, eu não quero isso pra mim. Isso é do mal, né? Ele já sabe. É isso mesmo, a gente tem que fazer A isso. gente tem que vigiar, gente. E hoje em dia tem muito esse lado do ocultismo, Muito, E é muito- incrustado ali, né? a gente tem Meio que educar com muita disfarçado, né, sabedoria. também. porque assim, às vezes eles viram lá os nossos filhos, por exemplo, viram lá um desenho de bruxa. Uhum, Aquilo chama muita atenção, porque o ser humano gosta desse lado, né, de coisa assim que... misteriosa, né? Que é uma criança ama, né? É quase Você você falar vai que- virar um detetive no meio do mistério, né? Tipo isso. E você falar que vai ter uma porta secreta ali, você cria toda uma imagem, eles entram na história. Né? Aham, Aí é só explicar, né? A gente tem que explicar mesmo, Sim. que não é de Deus, né? sim. E aí, o que acontece? Se você não entende como Deus trabalha, você sofre muito. Porque Deus não vai fazer no nosso tempo. Você pode espernear, pode orar, pode jejuar, pôr o Brasil inteiro para orar por você. Se não for o tempo de Deus, ele não vai cumprir. Uhum. Ele não se deixa levar por emoções, assim, né? E aí, o que a Bíblia diz? Lá em Isaías 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Uhum. Então, enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Às vezes ele vai ficar em silêncio porque realmente ele está fazendo e está trabalhando. Sim. E quando eu entendi isso, minha vida mudou. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 10, o anjo Gabriel chega para ele e diz assim, Daniel, desde a primeira vez em que você passou a se humilhar diante do seu Deus, foram ouvidas as suas palavras. E é por causa delas que eu vim. Mas durante 21 dias, o rei da Pérsia, ele resistiu. Entendeu? Espiritualmente falando, o inimigo, quando você começou a orar, Deus já começou a trabalhar. Mas o inimigo batalhou muito para que não viesse a resposta. Uhum. Entendeu? Então você tem que entender o seguinte, desde o primeiro dia que você orou, Deus já começou a trabalhar. O que vai vir a partir de agora, pode vir luta, o inimigo vai tentar, mas no tempo de Deus vai se cumprir. Uhum. Agora, se você perde a sua fé, aí, né, sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Uhum. Então, Esse é o nosso desafio. Por exemplo, quando Jesus foi curar a filha de Jairo, não deu tempo. Aquele homem, ele era religioso, era um sacerdote, da classe dos fariseus. E ele chegou humilhando diante de Jesus, Jesus, cura minha filha, está muito doente. E Jesus falou, não, cura sim, vamos lá. Só que no meio tempo ali, no meio do caminho, encontraram com uma mulher com fluxo de sangue. Aliás, aquela mulher foi até Jesus. Uhum. E Jesus sendo comprimido por todo mundo. E Jesus falou, opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, mestre, tá todo mundo te tocando aqui. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Uhum. Ele curou a mulher, só que nesse meio tempo, os empregados do moço falaram, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Imagina o pai ouvindo isso, Uhum. certo? Só que a Bíblia diz, Jesus, não se atentando ao que as pessoas disseram, chamou o pai e foi até a casa. Jesus estava com medo daquele homem perder a fé dele. Uhum. É muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos familiares. Uhum. Você conta às vezes algo que Deus fez. Eu já contei esse testemunho que eu te contei, do anjo e tudo, e pessoas já jogaram um balde de água fria. Sim. Ah, mas será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que não sei o quê? Uhum. Sabe? É muito importante proteger o nosso coração, né? Lá em Provérbios 4, 23 está escrito, se existe algo a se guardar, guarde o seu coração, Sim. porque é dele que procede as fontes da vida. Sim. Aí Jesus chamou ele no canto. Quando ele chegou lá, ele falou, por que vocês estão chorando? Porque já estava naquele clima de velório. A menina só dorme, ela está dormindo. E começaram a rir dele. Aí a Bíblia diz que naquele momento Jesus chamou o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, para ensinar eles também. E chamou só eles para entrar onde a menina estava, porque os outros iam atrapalhar, entendeu? E aí ele foi lá e disse, Talita cumi, e a menina foi totalmente ressuscitada ali. Então,
a coisa mais difícil é a gente manter a nossa fé, é muito difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte, o maior testemunho não é aquele que o cara fez um monte de coisa no mundo e não sei o quê. O maior testemunho é aquela pessoa que manteve firme, sabe? Com Deus. Mesmo diante das piores lutas, né? A pessoa tá lá firme com Jesus. Hoje em dia, qual que é o seu maior desafio? O lado humano seu que você luta todos os dias, assim, que você perceba, poxa, aqui ainda eu peço muita ajuda para Deus para nesse ponto aqui eu conseguir ter domínio próprio sobre essa vontade, sobre essa situação. Eu sofro muito assim porque é tanta gente pedindo ajuda, eu não sei o que fazer, sabe? Não sei como resolver e é tanta gente pedindo, então eu vou vendo que ser pastor não é glamour. Quando eu vejo assim, alguém querendo ser pastor porque acha que é um glamour, não tem nada de glamour. É um fardo mesmo, não é brinquedo não. Uma vida de servidão mesmo, né? Se não tiver um chamado, desiste mesmo, não dá conta, sabe? E então eu sofro assim, porque eu vejo sofrendo, aí às vezes eu acabo pegando aquele problema pra mim, né? E essa é uma luta muito grande que eu tenho, né? Aquela vontade de ajudar todos, de né? Ajudar, de não desenvolver. consigo. É problema financeiro, problema principalmente emocional, né? As pessoas estão muito doentes. E então essa é uma luta, assim, sabe? Que eu tenho. Você não, às vezes não fala individualmente, mas você tá falando para milhões de pessoas, né? Graças mas a às Deus, vezes uma palavrinha a pessoa quer individual, você fica, poxa, aquela pessoa não consegui falar exatamente para ela. Mas você pensa, eu vou fazer uma mensagem no dia seguinte que vai falar para ela e aproveitar e falar para mais pessoas, não é? Exatamente. Então, às vezes eu prefiro gastar o tempo ali para fazer algo que já vai alcançar mais gente ainda. Sim. E como você consegue administrar o seu tempo, suas prioridades, sua família, seus negócios? Eu trabalho em casa, então já ajuda muito. Sim. E aí eu tô sempre indo lá na sala, né, ver meus filhos, né? A Thaís trabalha na sala do lado. E a gente sempre tenta focar nisso, sabe? A família é o principal. Não adianta eu cuidar de todo mundo. Sim. Que é o que é fácil cair nessa armadilha. Sim. Porque é tanta gente pedindo atenção, só que o principal tem que ir. Então, assim, eu dou atenção lá em casa, crendo que Deus está cuidando do resto, sabe? E a gente sempre procura viajar. Nossa, a gente sempre foca, assim, em ter esses momentos em família, né? Como você se vê daqui a alguns anos, assim, quais seus planos para o futuro? Você tem algo que você almeje? Então, eu vejo assim, quanto mais gente puder ouvir a palavra e ser transformada, né? Não adianta só ouvir, ser transformada e querer mudar de vida, esse é meu alvo. Não pelo número de... Porque não adianta ter muito seguidor se não tiver muita interação, né? Às vezes a pessoa viu o vídeo ali, mas nem deu bola, tal. Eu quero a pessoa sendo transformada, tocada. Então, não tenho assim... eu tô que nem Davi. Davi falou, eu não penso em muitas coisas grandes demais pra mim. Eu só quero fazer o que Deus, sabe? Eu gostaria de ser mais usado, assim. Não sei como, né? Mas eu gostaria de ter mais dons, assim. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela me pede oração e ela quer ouvir, pastor, o que Deus falou pra mim, assim? Você tem uma palavra pra me entregar? Não tem. Às vezes não tem, entendeu? Eu não tenho um dom, assim, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da profecia. Eu tenho um chamado, né, pra encorajar, motivar. Então é uma coisa que eu peço muito, há muitos anos, sabe? Pra Deus poder me usar nisso. E Ele tá te usando grandemente. É que a gente sempre quer poder ser mais usado, né? Quer coisa melhor? Essa é a sede por Deus, pela sabedoria dele, né? Então, exatamente. Ele vai te dar mais e mais. Já tá te usando grandiosamente. Amém. Viu? Obrigado. Você também, você tá sendo muito usada. Eu também desejo tanto mais. E às vezes eu acho que eu tô sendo pouco. Eu falo, Deus, faz mais, eu quero mais. Quero poder mais, me ajuda. Eu vejo você contando o seu início dessa história e a gente se identifica, né? Eu me identifiquei muito, porque eu falo, poxa, eu queria mais. Mas Deus, por que eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo? O que falta? Eu sou tão obediente, eu me comparo também com pessoas, poxa, eu em 2 meses fui batizada. Falo, poxa, eu tô há 1 ano, eu queria tanto. Por que não eu?
eu me pergunto também. E ao mesmo tempo eu agradeço, porque outras coisas que eu tô tendo oportunidade de falar, outras pessoas que eu tô tendo oportunidade de tocar, muitas pessoas às vezes não têm essa oportunidade. Eu falo, poxa, Deus, você já tá me usando, né? E eu só quero ser grata, mas eu quero mais, eu quero poder mais, né? Então, assim, continua orando. Né? Eu vou te dar um testemunho aqui. Eu estava no acampamento na cidade de... lá no Manaim, né? Eu esqueci a cidade. E a gente estava jantando e eu contando dessa minha experiência, como que o Espírito Santo, né, me preencheu ali e eu comecei a falar em novas línguas. A moça que estava comigo falou, nossa, meu sonho. Olha, eu sonho com isso aí. Eu perguntei pra ela, você já pediu? Eu falei, nunca. Eu falei, faz o seguinte, antes de começar o culto, a gente vai tomar banho, vai lá pro quarto, faz uma oração lá, fala com Deus. Não sei, não vou te garantir que vai ser hoje à noite, mas pede de coração mesmo. Eu falei, então tá bom. Só que assim, eu esqueci. Aí começou o culto, era numa roda, numa fogueira. O que aconteceu? De repente eu tô ouvindo um barulho, uma movimentação do meu lado esquerdo. E de repente uma moça pulando, e jogou a cadeira longe, pulando, saltando. E o pessoal tentando segurar ela. Era a moça. Essa moça começou a falar em línguas. E aí teve gente que quis tirar ela de perto, porque tava atrapalhando o culto, não tava dando pra ouvir a palavra. A mulher não tava se segurando. Nós fomos orar lá, todo mundo distante assim. Eu fiquei assim, gente, maravilhado, porque a vida inteira ela sonhou com aquilo. E ela orou e Deus deu, sabe? Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: quando a Bíblia diz que os discípulos começaram a falar em novas línguas, foram os discípulos que começaram, não foi o Espírito Santo. Uhum. Que é um erro que as pessoas têm. Às vezes eu vou orar pra pessoa receber o batismo, a pessoa fica assim, cabeça baixa, com a boca fechada. Uhum. É ela que vai orar. Sim. Não é, sabe, o Espírito Santo que vai forçar ela a abrir a boca. Sim. Entendeu? Então, você simplesmente fica com o coração relax, né, tranquila, sem medo. Porque se existe alguém que a gente não tem que ter medo, é de Deus. Às vezes a gente tem uma experiência assim tão forte de Deus, a gente fica com medo. Porque nós somos falhos, né? Mas o Espírito Santo vai te encher. Entendeu? Não precisa, eu sempre pensava, alguém tem que pôr a mão na minha cabeça, porque senão não vai acontecer. Eu orei lá, ninguém colocou a mão, entendeu? Não, já me falaram, porque tal oração é poderosa, eu já fiquei lá ajoelhada, madrugada inteira fazendo, aí eu terminava assim, poxa, nada aconteceu, o que eu fiz de errado? Falo, não, não tô errada. Não tem nada errado. Não tem nada errado, porque Deus vai fazer isso na hora certa. Tem um porquê de ser naquela hora que vai acontecer. Não adianta tem um forçar. Porquê, né? Você simplesmente vai se entregando. Coloca um louvor lá pra tocar e vai orando e vai falando e pede, Deus, me dá agora. Vai, não sei explicar, mas vem, sabe? Eu sou prova, porque eu sempre admirava e nunca acontecia, sabe? Foi bom te ouvir, porque agora, vou persistir mais ainda. Isso, viu? Você vai ver o tanto que edifica. Porque a Bíblia diz, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ele fala a Deus e não a homens. Sim. É como se fosse assim, a nossa mente é racional. A gente ora, é daqui pro coração, não vai pra mente. Paulo diz, a mente fica infrutífera, ela não entende nada. Uhum. Ou seja, se vem daqui pro coração, não passa pela mente, porque o que atrapalha nós é a nossa mente. A gente é muito racional, entendeu? A gente pensa, será que... A gente pensa demais. Sim. Atrapalha. A oração em línguas, não. Sim. Você tá orando ali, você tá se edificando. Você tá totalmente entregue, né? Não tá misturando com os próprios pensamentos, né? Exatamente. Então... Que incrível. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo, que já foram edificados, que já estão com a mente mais aberta, que estão recebendo sua palavra e que querem se aproximar mais de Deus, querem se fortalecer mais na fé, que às vezes estão passando por problemas, achando que estão naquele momento em que, né, nada vai poder resolver, pessoas que estão no momento de rebeldia. Uma palavra pra gente finalizar. Já tá foi bom. Tudo tão lindo, mas todo mundo gosta. O que eu costumo dizer é o seguinte. É pra cá, né? Você não é diferente de mim. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Vou falar mais perto aqui. Você ouviu meu testemunho. Você viu que o que aconteceu comigo foi um milagre. Então, você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz, sabe? Não dê ouvido às pessoas. A voz do povo não é a voz de Deus, porque se fosse, o mundo estaria totalmente diferente.
Então, ouça a palavra do Senhor Jesus, entendeu? Deixe essa fé entrar no seu coração e creia que com você vai acontecer. Ah, pastor, mas eu ouvi um testemunho, né? Da pessoa orou, não aconteceu nada. Meu irmão, não importa o que aconteceu com o outro. A gente não sabe a razão por que não aconteceu, não deu certo para ninguém. Com você vai dar certo. Amém? Amém. Deus te criou para você ir muito mais além do que você imagina. Deus te criou para você reinar em vida, não é só no céu. Você vai vencer os bloqueios emocionais que você tem. Você vai quebrar essas cadeias, né, familiares, vícios. Não há nada que seja impossível para Deus, mas para isso você tem que ter fé. Então, coloque a sua fé no Senhor Jesus. Creia que com você vai dar certo. Não importa o tempo que passe, mesmo que você não se sinta assim, a sua fé vai fazer com que as suas emoções elas se alinhem. Então, com o tempo você vai se sentir mais confiante, mais forte. E para isso você não pode caminhar sozinho. Procura uma igreja, alguma igreja que pregue a palavra de Deus. Eu sei que nenhuma igreja é perfeita, todas têm defeitos. Inclusive eu queria até colocar um painel lá na nossa igreja, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque a igreja é isso, é lugar de gente que está querendo se encontrar com Deus, ter um relacionamento com Ele. Então você ouvindo a palavra, você louvando e colocando em prática aquilo que você aprendeu, você vai ter essa sua vida transformada. É por isso que eu escuto testemunho todo dia, toda hora. Pastor, minha vida mudou, minha família inteira se converteu. Não é por causa de mim, mas a pessoa vai ouvindo a palavra, ela ouve a oração, depois ouve de novo, vai ouvindo a palavra, aquilo vai entrando. E a palavra é poderosa, ela é viva, eficaz. Né? Então, com você vai dar certo. Se deu certo comigo, Deus pode resolver qualquer coisa. Olha, eu estava endividado. Quando eu conheci Jesus, nossa, cartão, eu trabalhava, ganhava R$800. Eu já estava devendo um cartão R$2.400 no cartão de crédito. Ou seja, os próximos meses já ia trabalhar sem ganhar nada. Deus me ensinou a poupar, a saber administrar meu dinheiro. Me deu um relacionamento, me deu um casamento abençoado, filhos. Com você vai dar certo, amém? Comigo, com a Karina, deu certo, então... Estamos Deus caminhando, né? Deus está sempre nos surpreendendo positivamente quando a gente os ouve, quando a gente obedece, né? Daí a gente vai entendendo as maravilhas que Ele tem para nós. E tenha certeza que a sua maior dificuldade, o seu maior problema, se você estiver firme na fé, Ele lá na frente vai ser o seu maior testemunho. Ele vai ser a prova viva de que a sua fé valeu a pena. Vai ser a prova viva que valeu a pena você ouvir a voz de Deus e fechar os ouvidos para as pessoas que tentaram te desencorajar, para as pessoas que tentaram te colocar para baixo e te desmotivar. Então se fortaleça na palavra de Deus, se fortaleça no que Ele tem para você, lendo a palavra, conhecendo o que Ele tem e tudo que Ele já fez por tantas pessoas, tantos testemunhos. Aqui a gente tem no Positivamente tantas pessoas dando testemunho, mostrando o poder de Deus na vida delas. Então acompanhem, se fortaleçam dessas palavras, dessas vidas, desses exemplos e não fiquem ouvindo o que o mundo tem, a desgraça que está acontecendo no mundo. Não se apegue a essas notícias que vão te amedrontar, que vão te deixar fraco. Então se fortaleça no melhor que é a palavra de Deus, a mais perfeita, genuína, maravilhosa. Tá bom? Esse é o que eu mais desejo a todos vocês. Desejo que você seja abençoado eternamente, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, transformando vidas, alertando, direcionando. Amém. E a tua coragem, tudo que você passou, o teu testemunho, está aí vivo e tenha certeza que você já está reinando. Em nome de Jesus. Amém. E é isso que eu desejo a todos vocês. E até Deus o próximo. Pessoal. Positivamente. Deus abençoe a todos vocês. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo?
tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.